queria só emendar aqui para a gente finalizar de fato que tem, eu até chamei na manchete aqui, que é uma pesquisa encomendada pelo Palácio do Planalto, mostra que a maior parte, né, das medidas celebradas aí pelo presidente Temer é desaprovada pela população, que ainda não sentiu os efeitos reais, né, na queda de taxa de juros, na inflação, enfim. Só trazendo aqui alguns números rapidamente, esse levantamento feito pelo Ibope, ao qual o jornal Folha de São Paulo teve acesso, indica que 51% das pessoas estão pessimistas em relação ao futuro do Brasil e 78% desaprovam o governo. E de acordo com esses dados, 82% desaprovam a política de juros do governo, assim como 69% não avaliam positivamente a maneira como a equipe de Temer tem conduzido medidas para o controle da inflação. Outros 74 desaprovaram as ações para combater o desemprego. Vai lá, André Azar. Patrick, eu não quero desqualificar o cidadão brasileiro entrevistado, mas é difícil você considerar como sério uma resposta. O camarada está na rua, né, ou sei lá onde ele é abordado, ainda que esteja em casa. Eu queria a sua opinião sobre: você aprova ou desaprova a política de juros do governo? Não dá, entendeu? O sujeito não sabe, desculpa, não sabe, as pessoas não sabem isso, é complicado isso. E aí você me diz, 51% estão pessimistas em relação ao futuro do Brasil. É pouco. Os indicativos, o que o Brasil apresenta, o que se avizinha para esse ano, era para ser 100%. Segundo o Datafolha, 150% de pessimismo. Eu queria voltar à questão de origem aqui do debate sobre a fala do Michel Temer, né? Decisão definitiva do Supremo sobre essa matéria, que se trata de jurisprudência, jamais haverá. Né? Ela será sempre pendente de uma análise, considerando que o corpo do Supremo está em permanente mutação. Né? Com esse mesmo corpo, com a única ausência do Theory, do falecido Theory, né, agora, o Supremo estabeleceu a jurisprudência que existe agora, essa que autoriza a prisão, a vida, a condenação em segunda instância. Já menos de um ano depois, quer dizer, foi 2016, né, menos de 2 anos depois, já se discute a possibilidade de se rever essa jurisprudência. Então, não existe decisão do Supremo definitiva sobre isso. O que existe é o texto da Constituição. E no texto constitucional, o trânsito em julgado é um elemento importante. É a isso que se apega o Michel Temer. Na condição de constitucionalista, talvez, na condição de eventual réu interessado em que não cumpra a pena uma vez condenado em segunda instância, possivelmente. Vai lá, Madu. Cara, é o que eu falei quando eu interrompi, né? A Vera Magalhães de uma maneira intempestiva, né? Sempre oportuna, Marcelo Madureira. Não, que é isso, Vera. Eu fiquei depois aqui me remoendo, porque... mas o fato é esse, eu fiquei indignado, porque como é que o Michel Temer, ele tem interesse direto disso, né? Ele é parte interessada. Aí ele tira partido do fato de ser constitucionalista, né, professor de direito constitucional, e essa história toda, e presidente da República, ou seja, o maior, né, o grande magistrado do Brasil, e dizer que só vai para a cadeia com transitado e julgado. É a história que você está cansado de escutar no Brasil desde do Dom João Charuto. É isso que faz a impunidade, né, você sempre empurrando com a barriga, né, as questões. Então, principalmente, aquela velha história, como dizia o meu querido amigo Paulo Maluf, eu tenho bons advogados. Então, se você tem bons advogados, você vai empurrando com a barriga as instâncias, vai criando liminares, vai criando uma série de chicanas jurídicas, e você vai se beneficiando de uma eterna impunidade. Aliás, o próprio Paulo Maluf, né, só veio a conhecer da cadeia lá do alto dos seus 86 anos de idade. E é isso que... Não é só o Michel Temer que quer isso. É ele, Moreira Franco. Eu já estou cansado de citar essa lista aí, né, de políticos brasileiros, todos com o rabo preso, que estão loucos para derrubar essa medida, né, de prisão de segunda instância. Agora, fica, não sei,
É difícil você passar isso hoje na sociedade brasileira, é muito difícil. Patrick, só lembrando, só voltando na questão da pesquisa, lembrar que essa pesquisa do Ibope, que mede aí a aprovação ou rejeição das medidas tomadas pelo governo, foi encomendada pelo próprio Planalto. Isso é uma variável, né? Você falou, mas isso é uma variável importante, porque, a meu ver, pode ajudar a explicar esse ceticismo do governo e essa jogada de toalha. Eles fizeram uma pesquisa, viram que o mar não tá para peixe e aí jogaram a toalha. Só fazer um parênteses que não diz respeito exatamente a isso, mas como a gente passou a semana toda aqui discutindo pesquisa, levantamento, metodologia, o Andreasa falou, o cara tá na rua. Eu ouvi de especialistas em pesquisa que vêm ao Brasil e que olham como se faz pesquisas no Brasil, que a gente está muito atrasado em relação ao uso de Big Data e metodologias de pesquisa. A gente ainda faz pesquisa como se fazia lá nos anos 90, nos anos 80, com ponto de fluxo, essa coisa, ligar para a casa das pessoas. Hoje em dia, com tudo que se tem de informação disponível, que a gente mesmo disponibiliza sobre a gente na internet, por exemplo, no seu perfil de Facebook, nas suas pesquisas no Google, naquilo que você compra, nos seus hábitos de consumo, daria para você segmentar muito melhor por grupos de pessoas, por faixa de pensamento, e aí fazer pesquisas que avançassem muito mais do que se faz hoje nos institutos brasileiros. Então, é mais um setor em que a gente está atrasado no Brasil. Fala, Andreasa. Não, eu sei que você está nervoso para chamar o intervalo. Não, mas pode concluir, pode ficar tranquilo. Não, eu esqueci o que eu ia falar, então vou chamar o intervalo. Vem intervalo. Desculpa. Não, vem intervalo. Vai lá.